E aí galera, tudo bom? Aqui é o professor Alan Miranda de Matemática, seja bem-vindo ao nosso canal. Agora a gente vai fazer umas resoluções voltadas para o concurso aí da Polícia Militar do Estado do Paraná. Espero ajudar vocês com as nossas resoluções e as nossas dicas. Siga a gente aí nas redes sociais, aqui no canal da Loja do Concurseiro, tá bom? Então bora lá começar. E é o seguinte, eu também tenho um canal, minha página, tá? Que tem várias resoluções de provas. Vou colocar aqui para vocês. É só você colocar meu nomezinho lá, que você consegue seguir tranquilamente. Prof. Alan Miranda, tá bom? Então siga a gente também lá nas redes sociais. Então, Loja do Concurseiro, que você já deve estar seguindo. Pode nos seguir também lá no nosso perfil pessoal, tá ok? Então a gente abordou aqui os principais tópicos que tem aí no seu edital. Apesar de ser aquele raciocínio matemático, não vá confundir com a Polícia Civil, tá? Com a lógica proposicional, a lógica de proposições que você tem, são coisas diferentes, tudo bem? Basicamente aqui seria a parte de matemática básica, ainda digo mais para você, tá ok? Então bora começar aqui com as nossas resoluções, tá? Então aqui a gente tem o seguinte, olha só. Carla consegue digitar 16 páginas em 1 hora e 20 minutos, tá ok? Mantendo esse mesmo padrão, em 2 horas e 45 minutos, Carla conseguirá digitar um número de páginas igual a... Primeira coisa, como é uma aula de resoluções de questões, eu gostaria que sempre você pausasse o vídeo e tentasse fazer. Porque às vezes quando a gente está vendo só a resolução, a gente fala, essa eu conseguia fazer, essa eu conseguia fazer. Mas na hora que você faz sozinho, principalmente na hora da prova, você sabe que o negócio é um pouco diferente, tá bom? Então sempre tente fazer e aí caso você não consiga, você veja onde é que você errou, por exemplo, tá? Poxa, eu não consegui por esse detalhe, mas conseguiria terminar a questão. E assim a gente estuda junto, tá bom? Então se não tiver papel e caneta, dá um pause, vá pegar e tente fazer comigo aqui, tá ok? Então bora lá. Então aqui a gente tem o seguinte, né? A gente vai começar por questões de regra de 3, questões de proporcionalidade aí, que sempre que você vê no edital, tem questões dessa parte, por mais que seja dentro de outras questões ali, também envolvendo porcentagem, né? Então, primeira coisa que a gente faz para resolver, a gente separa as grandezas. Professor, o que é grandeza? Grandeza é qualquer coisa que você consegue medir, qualquer coisa que você consegue calcular, tá bom? Então, bora lá. Então, aqui eu tenho duas grandezas. Então, aqui eu tenho páginas, então, o número de páginas, vou colocar aqui. Tá ok? E aí eu tenho o tempo que no caso a Carla vai levar para digitar essas páginas, tá ok? Então eu vou colocar aqui a priori, olha só, eu tenho que 16 páginas são digitadas, não copia isso aqui, 1 hora e 20 minutos, tá bom? Mantendo esse mesmo padrão, em 2 horas e 45 minutos, quantas páginas ela vai conseguir digitar? E aí, galera, eu posso resolver dessa forma? Não, os valores na mesma grandeza tem que estar tudo na mesma unidade. Ou tem que estar tudo em hora, tudo em minuto, tudo em segundo, tudo em dia, mês. Tanto faz, desde que fique igual. Em geral, quando ele dá hora quebrado, é mais fácil a gente passar para minuto. A não ser que seja um tempo exato, né? 1 hora e meia, e coloca 1,5, que é tranquilo. Mas nesse caso, é mais fácil a gente passar tudo para minuto. Então, olha só, 1 hora são quantos minutos? 1 hora são 60 minutos. 1 hora e 20, isso daqui você tem que seria 80 minutos, tá ok? E aqui, ó, 2 horas. Se 1 hora é 60, 2 horas vai ser 120, tá? 120 mais 45, aqui vai dar 165, tá bom? Então, olha lá o que a gente tem. Então, no lugar do tempo, eu vou colocar aqui já esses valores que a gente tem, tá ok? Beleza? Então, aqui em cima, ó, eu vou colocar o seguinte. Aqui em cima eu vou colocar 80, tá? Lembrando que isso aqui está em minutos. E aqui embaixo, 165, tá ok? Isso aí aqui da sua frente para você dar uma olhadinha, beleza? E aqui, né, vou apagar que eu fiz só para você entender o que eu estou fazendo, tá? Então, prontinho. Beleza?
Professor, agora eu sempre vou pegar e vou multiplicar cruzado. Não, calma lá. Você tem que saber se essas grandezas elas são diretas ou inversamente proporcionais. Em qualquer questão de regra de 3, você tem que analisar isso, tá bom? O que são grandezas diretamente proporcional? Se uma aumenta, a outra também vai aumentar, tudo bem? E o que são grandezas inversamente proporcionais? Se uma aumenta, a outra vai diminuir. Não necessariamente eu preciso dos números para resolver isso daqui, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Então, para facilitar, bora olhar aqui para as grandezas. Então, vou olhar aqui, ó. Eu tenho tempo e eu tenho o número de páginas em relação ao x que eu tinha lá. O tempo, ele aumentou ou ele diminuiu? Ele aumentou, então vou colocar um sinal de mais, tá? Se você já faz aí utilizando setas, outros métodos, sem problema nenhum. Continue fazendo um método que para você é viável, tá? Que satisfaz a sua condição. Beleza. Se eu aumentar o tempo, se eu tiver mais tempo, você acha que eu consigo digitar mais ou menos páginas? Professor, quanto mais tempo eu tenho, mais páginas eu consigo digitar. Concordo com você. Então, se eu tenho mais tempo, eu consigo digitar mais páginas, tudo bem? Olha só, os sinais são iguais aqui, não é isso? Então, sempre que os sinais forem iguais, quer dizer que é diretamente proporcional. E se forem diferentes, inversamente. Você poderia fazer isso daqui diminuindo, independente dos números que estejam aqui. Se eu tiver menos tempo, eu consigo digitar menos páginas, legal? E aí sim você faz do jeito que você sempre fez, tá? Você multiplica aqui, ó, meio pelos extremos para poder calcular o valor de x. Então, bora isolar logo esse carinha bem aqui, ó. Então, x vai ser igual, aí você multiplica, né? Você pega os números que estão ligados aqui. Então, esse número aqui vai ficar 16 vezes 165, dividido por 80. Pronto. E aí, como eu sempre aconselho em regra de 3, tá? E em outros assuntos também, mas regra de 3 é mais comum, principalmente na composta ali. Não multiplique para depois dividir, só se os números forem tranquilos. Sempre tente dar uma simplificada, tudo bem? Então, olha só, esses dois caras aqui, dá para dividir? Dá. Olha, como são pares, você pode dividir por 2 e ir dividindo, sem problema nenhum, tá bom? Mas bora fazer aqui, ó, por 8. Se você for reparar, aqui é 16 e aqui é como se fosse um 8 do 80, tá bom? Então, dá para dividir em cima e embaixo por 8 aqui, ó, sem problema nenhum. Então, dividindo 16 por 8, 16 por 8, você vai ter que é 2. Ok? 80 por 8, você vai ter que aqui é 10. Ok? Professor, eu poderia dividir aqui direto por 16, por exemplo? Poderia também, vai dar uma divisão exata. Legal? Beleza. Agora, o que eu posso fazer? Aqui eu deixei o 10 porque é mais fácil para dividir depois, tá bom? Bora fazer essa multiplicação aqui, ó. 2 vezes 165, aqui vai dar o quê? 330, tudo isso aqui dividido por 10, ok? E aí eu posso cortar esse zero com esse zero, que aqui vai dar 33, ok? Então, olha só, isso aqui a gente encontra exatamente na letra E, tá? Então, nosso gabaritinho aqui seria essa alternativa, tá ok? Lógico, se você fosse multiplicar aqui, 16 vezes 165 ia dar muito mais trabalho para depois você poder dividir, tá bom? Então, você sabe que tempo é importante. Lógico que eu estou fazendo aqui passo a passo para você, tá bom? Por isso que as minhas resoluções talvez demore um pouquinho mais, ok? Legal, mas o importante é você chegar aí no resultado, tá bom? Então, bora passar aqui para a nossa próxima questão e dar continuidade, legal? Então, mesma história, eu quero que você tente fazer aí. Então, sai aqui da frente, dá um pausezinho, tente fazer a nossa questão. Tranquilo? Então, bora lá. Uma secretaria no Paraná programou uma atividade de atualização cadastral de usuários para ser feito por 40 servidores em 12 dias. No entanto, devido a outras tarefas, 25% desses servidores foram deslocados para outros serviços. A conclusão dessa realização cadastral deverá ocorrer em... Legal. Então, olha só. Aqui eu tenho duas grandezas também. Quais são as grandezas que eu tenho? Aqui eu tenho o seguinte. Eu tenho servidores, ok? E tenho dias. Tá? Então, vou botar servidor e dia. Eu tenho aqui 40 servidores fazem o serviço em 12 dias.
Legal? Só que repara o seguinte, você vai continuar tendo 40 servidores? Não. A sua redução ela vai ser de 25%. Olha só, quando eu trabalho com porcentagem, o meu total ele equivale a quantos por cento? Ele equivale a 100%. Tudo bem? Se eu for dividir em blocos de 25, é isso daqui, ó. 25 mais 25 mais 25 mais 25, tá? E aí tudo porcentagem aqui, tá bom? Então o que eu quero que você entenda? Eu quero pegar só um desses bloquinhos aqui. Então eu estou pegando 1, 2, 3, 4. Eu estou pegando um dos 4 que eu tenho. Então esses 25 aqui, ele representa 1/4 do valor. Então 25% é 1/4. Se você não quer 1/4 de qualquer coisa, você divide por 4. Então toda questão que você tiver que tirar 25% de algum valor, é só você pegar aquele determinado valor e você dividir por 4. Por exemplo aqui, ó, eu não tenho 40, eu quero 25% de 40. Você pega 40 e você divide por 4. Quanto é 40 dividido por 4? 10. Pronto, 25% de 40 é 10. Acabou a questão, tá? Então você vai ter uma redução de 10 servidores, ok? Se você não lembrar, não tem problema. Você faria também aí uma regra de 3 ou você iria multiplicar direto pelo valor, 25 sobre 100 vezes o valor, ou a regrinha de 3 aqui, eu vou montar para você também, caso você tenha com dúvida. 40 não é o total de servidores? Então ele vale quanto? 100%. E aí você quer uma redução ali de 25%. Então, ó, 25%, aqui eu vou chamar de X, tá bom? Você multiplica cruzado. Como é porcentagem, sempre vai ser diretamente proporcional, você sempre vai multiplicar cruzado, tá bom? Então aqui x vai ser igual a 40 vezes 25 dividido por 100, tá bom? Aí aqui, né, você poderia dar-lhe uma simplificada por 25. Aí aqui vai ficar 40, 100 por 25 dá 4, ó. E de fato, o resultado aqui é 10, tá bom? Então olha só, você vai ter uma redução daqui para cá de 10 funcionários, tá bom? Então você vai passar a ter 30 funcionários. Mas repara que essa jogada toda que eu estou fazendo, eu bati o olho e já sabia fazer. Como eu falei, se você for perceber todas as dicas que eu der para você, você vai ganhar muito tempo na hora da prova, tá ok? Então bora lá aqui, apagar. Mas repara que do jeito tradicional também a gente sempre consegue fazer aí, ok? Vou só dar uma apagadinha aqui para a gente dar continuidade na nossa resolução. Show de bola. E aqui a gente chama de X, tá? Agora, basta saber o quê? Se essas grandezas são diretas ou inversamente proporcionais, não é isso? Servidor e dia. Eu tenho 40 servidores para fazer um serviço. Esses 40 servidores fazem uma obra em 12 dias, tá? O número de servidores aumentou ou diminuiu? O professor diminuiu. Se você tiver menos trabalhadores para fazer uma obra, você acha que demora mais dias para ser concluído ou menos dias? Vai demorar mais dias, né? Porque você tem menos pessoas trabalhando ali. Então aqui, mais. Tá ok? Olha só. E ao contrário também acontece. Se eu tiver mais servidores, vai ser mais rápido. Eu vou levar menos dias. Esses sinais aqui, eles são iguais ou eles são diferentes? Os professores são diferentes. Então é inversamente proporcional, tá bom? Você pode inverter e resolver a proporção. Você pode multiplicar em retas paralelas. Eu gosto sempre de fazer um T, tá? Como assim um T? Eu pego assim, ó. Eu passo uma linha aqui em cima, tá? E passo uma linha aqui na vertical pegando o número. O número pode estar na primeira ou na segunda coluna, tá bom? Então passo uma reta em cima e passo uma reta em cima dos valores que você vai ter, legal? E aí você vai calcular agora o valor de X, tá bom? Como é que fica esse valor de X aqui? Olha só, os valores de cima da mesma reta você multiplica aqui, ó. Então vai ficar 40 vezes 12. E o valor que está embaixo já é uma dica, ele vai continuar embaixo, tá? Então ele vai continuar aqui, ó. Você divide por esse valor. Então sempre que for inversamente proporcional, você pode fazer dessa forma, porque o X já está isolado. Você também vai ganhar tempo quando você for fazer isso, tá ok? Legal. Aqui eu posso cortar esse cara com esse cara bem aqui, não é isso? Eu posso dividir aqui, ó, 12 por 3, que vai dar 4.
Então aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 4. O que é que você faz com 4 vezes 4? Multiplica, que dá quanto? 16. Tá ok? Legal? Então aqui vai dar 16. Isso aqui você encontra na letra D de dado. Tá bom? Legal? Então mais uma questãozinha aí de regra de 3. E uma dica que eu vou dar para você agora, valiosíssima, tá? É muito comum você comparar com dia em regra de 3, tá bom? Seja simples ou composta. E se você nunca fez uma questão envolvendo tempo, é que você está estudando errado, tá? A maioria das questões de regra de 3 tem alguma coisa envolvendo tempo ali. Sempre que você for relacionar trabalhador e tempo, qualquer tipo de trabalhador ou máquina e tempo, sempre vai ser inversamente proporcional, tá bom? Professor, toda vez que eu for relacionar trabalhador e tempo, máquina e tempo, ser vivo e tempo, vai ser inversamente proporcional? Sim. Ainda te digo mais, sempre que eu for relacionar tempo com tempo, também vai ser inversamente proporcional, tá ok? Toda a questão. Então, bateu o olho, você já sabe disso. Então, olhando essa questão aqui, trabalhador e tempo, enfermeiro e tempo, pintor, tempo, já sabe que é inversamente proporcional. Legal? Na dúvida, você pode fazer a análisezinha lá, tá bom? Então, anota aí, faz mais uma observação para essa dica que eu estou dando para você aí, tá bom? Então, bora aqui para umas questõezinhas de matemática básica, né? Envolvendo a parte de frações, que é muito comum ali nas últimas provas que caíram, tá bom? Então, bora lá. Então, mesma coisa, sempre eu vou falar para você dar um pause e tentar fazer, ok? Bora lá junto aqui. Então, tem o seguinte. Durante um jogo de baralho, Rogério resolveu analisar as cartas e observou que um baralho com 52 cartas, 4 13avos, 4 sobre 13 do total corresponde a cartas com letras, tá? Dessas cartas com letras, 3/4 são consoantes. O número de cartas com vogais corresponde à fração do baralho, tá ok? Então, eu já resolvi algumas listas lá no canal envolvendo essa parte só de frações, tá? E eu gosto muito de trabalhar especificamente com as frações. Você pode fazer o seguinte, ir achando o número de cartas com letras e tirando e depois dividir o valor que você achar por 52. Mas como ele me deu já só as frações e o resultado também está em fração, eu vou trabalhar só com elas para ser mais rápido, mas você pode trabalhar muito bem com os números. Então, bora lá e tente me acompanhar aqui. Então, tem o seguinte. O total é 52, né? Então, bora botar bem aqui, ó. Então, o total que você vai ter vai ser 52, tá ok? É aí sem nenhum problema. Desse total, eu tenho o seguinte, corresponde a letras, tá? 4 sobre 13. Então, desse total, eu tenho 4 sobre 13 com letras, tá ok? Vou botar letras aqui. Isso aqui são letras, tá? Todas as cartas que têm letras. Legal? Show de bola. Como eu falei, eu poderia achar esse total, só multiplicar 52 vezes 4 sobre 13. Mas não é isso que eu quero. Desse cara com letra, eu tenho o seguinte. Eu tenho as que são consoantes, tá? E eu tenho as que são vogais. Ok? Beleza. Desse total de letras, quantos são consoantes? 3/4 desse total bem aqui, ó. E vogal, quantos são vogal, tá? Lógico que vai ser o complementar desse cara, tá bom? É como se fosse o seguinte, imagina que tem uma barra de chocolate e ela está dividida em 4 fatias aqui, tá? Todas iguais, mas o meu desenho está todo aqui, mas imagina que são todas iguais. 1, 2, 3, 4, tá bom? E aí você já pegou 3, tá? Então, você já pegou ali 3 barrinhas dessas. Então, você já pegou 3 das 4. Sobraram quantas? Uma das 4. É o número de cima que falta para chegar embaixo. Do 3 para o 4, falta 1. Tá bom? Então, aqui seria 1/4. Legal? Então, se 3/4 são consoantes, quer dizer que 1/4, que é o complementar, vai ser vogal. Tá bom? Que é o que falta. Beleza, mas 1/4 de quanto? 1/4 das cartas com letras. Tá? Quais são as cartas com letras? 4/5. Então, é 1/4 de... 4/5 não, 4 sobre 13. Então, é 1/4 de 4 sobre 13.
tá? E aí, corta esse com esse. Em cima vai ficar 1 e embaixo vai ficar 13, tá ok? E esse gabarito aqui se encontra na letra, deixa eu ver, A, tá? Repara, como eu sempre falo, frações a gente sempre tem dificuldade para trabalhar, principalmente por conta da interpretação, tá ok? É uma questão extremamente rápida de resolver aqui, porque eu estou desenhando a árvore, eu estou te explicando, mas repara que as contas que eu fiz foram extremamente simples. Vou repetir aqui para você, tá bom? O total de cartas é 52. Legal. Dessas 52, 4 sobre 13 tem letras. Então, bora trabalhar somente aqui que tem letras. Dentre as com letras, consoantes são quantos? 3 sobre 4. Ok? Dessas 3 sobre 4 aí, ó, são com letras consoantes. Então, o complementar vai ser vogal. 1/4 das cartas com letras. Então, 1/4 das 4 sobre 13, que seria 1/13avos. Se ele perguntasse o total de cartas, aí era só multiplicar por 52 que você conseguiria fazer, tá? Então, repara que é uma questão bem legal, envolvendo um assunto bem simples aí, que seria frações, que a gente sempre tem dificuldade para resolver questões com frações, né? Tem umas questões bem enjoadinhas ali para a gente fazer, tá bom? Bora lá para a nossa próxima questão aqui. Lucas e Pedro estão estudando para o concurso da PM Paraná e foram fazer um simulado. Eles fizeram um simulado com 60 questões. Quando foram conferir o resultado, um deles verificou que tinha acertado 1/3 da prova. Quantas questões o outro acertou, sabendo que totalizaram 1/4 dos acertos do amigo? Aí repara que aqui de fato eu quero saber o total de questões. Também vou fazer passo a passo para você. Você poderia fazê-lo fazendo já direto as frações, fração, total, que vai dar certo também, tá ok? Bora fazer passo a passo aqui. Então tem o seguinte, eu tenho o total. Quanto é o total aí? 60. E aqui eu vou botar os dois amigos, tá? Vou botar o amigo 1 e vou botar o amigo 2, tá bom? O amigo 1 acertou quanto? Ele acertou 1/3. 1/3 de quanto? Ele acertou 1/3 do total de questões. Então, ele acertou 1/3 desse carinha aqui, tá? Então, ele acertou 1/3 de 60. Basta dividir aqui, então ele acertou o equivalente a 20 questões. Ok? Legal. Agora o segundo. O segundo acertou quanto? Ele acertou 1/4. 1/4 de 60? Não. Ele acertou 1/4 dos acertos do amigo. O amigo acertou 20. Então, ele acertou 1/4 de 20. Tá? Então, só para você entender melhor, como eu falei, já poderia fazer as frações, né? 20 por 4. 20 por 4 vai dar 5. Então, dentre esse simulado aí, ele acertou somente 5 questões, né? Tem que estudar bastante aí. Então, aqui seria a letra B de bola, ok? Então, você tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes ele fala o seguinte, olha, algumas questões, né? Gastou tanto, depois gastou 1/4 do que sobrou. Então, você tem que tomar cuidado com essas palavrinhas ali, dentro dos contextos que você vai ter. Legal? Beleza. Então, bora passar aí a nossa próxima questão, né? Questão de número 20 aqui pra gente. Tá ok? Então, bora lá. Dona Maria estava à procura de um novo aparelho eletrônico para sua casa. Ao entrar numa determinada loja, o vendedor explicou que o aparelho eletrônico desejado por ela pode ser vendido em 3 prestações iguais ou à vista. Quando vendido à vista, tem um desconto de 10%. Então, você pode comprar ele parcelado em 3 valores iguais ou comprar à vista, que você vai ganhar um desconto ainda de 10% em cima desse valor, resultando em um valor de R$486, tá? Com essas informações, é correto afirmar que o valor de cada prestação sem o desconto é de... Também fala o seguinte, olha, porcentagem, que é algo muito comum. Esses assuntos mais básicos, fração, porcentagens, o que o cara tenta complicar? E sempre aparece nas provas da Polícia Militar.
ele tenta complicar na interpretação, tá? Na forma que você tem que fazer, ou às vezes nos cálculos. Às vezes ele coloca o seguinte, ele coloca números com casas decimais ali para você fazer, tá bom? Então, bora fazer o seguinte. O valor que você vai pagar ali seria quanto? 486. Esse é o valor que você vai pagar. Quanto você teve de desconto? 10%. Professor, eu vou tirar 10% desse valor e somar então, porque aí eu vou ter o valor que eu tenho originalmente. Não, porque esse valor já está embutido aqui. Esse valor aqui já não é mais 100%. O valor era 100%. Você pagou 100% dele? Não, você teve um desconto de 10%. Então você pagou 90%. É muito comum essas questões. O cara teve um aumento ali de 10% e passou a ganhar R$2.000. Quanto ele ganhava antes? Aí o cara às vezes quer ir lá, quer tirar 10% do valor e subtrair. Não, cara, não faça isso, porque você tem valores embutidos ali, tá bom? Então tome cuidado com isso, quando você já tem um aumento ou quando você já tem um desconto, tá? Então, caso você tenha errado, acredito que o erro seja nessa parte bem aqui, tá ok? E aí, de resto, é tranquilo. Então, quero saber o valor total. O valor total aqui, vou chamá-lo de 100%, tá bom? Como é porcentagem, eu não me preocupo com grandeza, né? Sempre é diretamente proporcional, você sempre multiplica cruzado aí para achar o valor de x, tá bom? Então, aqui a gente multiplica o seguinte, 486 vezes 100, tá? O cara que está coladinho ali com x, multiplicando com x ligado com ele, você coloca aqui embaixo. Aqui vai dar 90, você corta esse cara com esse cara, beleza? Tranquilo, bora fazer essa divisão aqui, ó. 48 dividido para 9. 48 dividido para 9 vai dar o que? 5, né? 5 vezes 9 vai dar 45, sobra 3. 36 para 9 vai dar o que? 4. 54 vezes 10, tá? E aí, 54 vezes 10, eu posso botar já o resultado aqui, se me permite? Então, vai dar 540, tá bom? Então, esse é o valor que você tem do produto. É o que você quer saber? Não, você quer saber o valor de cada uma das parcelas que você vai ter. O valor de cada prestação. Quantas prestações são? São 3 prestações. Então, você pega aí esse valor e você divide. Você divide por 3. Então, bota bem aqui, ó. Prestação vai ser igual a 540 dividido por 3, tá bom? Então, aqui vai dar o seguinte, né? Aqui vai dar 1, né? 5 por 3 vai dar 1, 2, 24 por 3 dá 8. Então, dá 180, né? Então, aqui, ó. Então, o valor de cada prestação que você vai pagar, o valor de cada parcela, seria de R$180, que é esse carinha bem aqui, tá bom? Às vezes você sabe o assunto, você já fez muita questão e você acaba caindo aí num joguinho de palavras que ele tem. Então tome muito cuidado, tenha muita atenção com esse modelo de questões aqui, tá bom? Para você não errar, besteira, né? E ali na hora da prova, você está fazendo muita questão, você nem volta para revisar as questões que você já fez, tá bom? Então isso é muito importante. Legal? Beleza. Espero que esteja entendendo aí. Então, bora lá. Então, mais uma questãozinha aqui pra gente. Ao longo do ano de 2019, Pedro recebeu 2 aumentos de salário. Um em maio de 2015 e outro em dezembro de 10%, né? Maio de 2015 é boa, né? Um em maio de 15% e outro em dezembro de 10%. O aumento percentual total de salário que Pedro teve em 2019, professor, ele aumentou 15 e aumentou 10. Então, ele aumentou 25, pá, letra D, arrebentei, né? Faça isso não. Então, a gente tem o seguinte, olha, esse modelo de questão, eu falo o seguinte, é obrigatório que você saiba fazer. Por quê? Porque aparece muito na banca que vai fazer a sua prova. É muito comum você ter aumentos e descontos sucessivos. E aí tem várias formas de você fazer. Você pode usar as fórmulas lá do valor presente, valor futuro, um mais ou menos i elevado aos períodos que você tem, ou vai um mais ou menos i, dependendo se for aumentando ou diminuindo.
Você pode usar as casas decimais, né? Professor, vou colocar 1,1 se aumentou 10%, que é a mesma coisa, tá bom? Você tem aqueles macetinhos também que a gente faz para calcular rápido quando são 2. Mas olha só, bora padronizar aqui para você não esquecer e não ter que decorar fórmulas também. Você faz o aumento percentual normal, como se fosse com regras de 3, tá? Então, eu sempre gosto de fazer o seguinte, quando ele não me dá o valor inicial, você coloca 100. Por que 100? Porque o total em porcentagem é 100%, então fica muito fácil de você fazer as contas, tá bom? E aqui a gente faz uma linha do tempo, tá? Então, olha só. Aqui, ó, você vai ter um aumento ou um desconto? Um aumento de 15%. E depois você vai ter mais um aumento de 15%. Opa, de 10%, desculpa. E aí depois você vai ter mais um aumento de 10%. Ok? Então pronto. E aí, poderia aumentando, diminuindo, você nunca esquece isso daqui, tá bom? Legal. Então bora fazer as continhas aqui, ó. Eu quero aumentar 15%. Beleza, 15% de 100 é 15. A primeira conta ela é sempre muito simples de fazer, porque numericamente é igual a porcentagem. Mas sempre que você tiver que fazer essas contas, faça assim, ó. 15% vezes o valor. Tá bom? 15% de 100. Corta esse com esse, aqui vai dar quanto? 15. Então você vai ter um aumento de 15 aqui de fato. Se eu estou em 100 e vou aumentar 15, eu vou para 115. Tá bom? Aqui, ó. Eu vou ter mais um aumento de 10%. E 10% é muito legal, porque 10% é só dar uma casa da direita para a esquerda. Ó. Andou uma casa da direita para a esquerda, vai dar 11,5, tá? Ou você faz a conta também, ó. Então, mais uma dica aí do 10% que aparece bastante, né? Então, 10% é só dar uma casa da direita para a esquerda. Ó. Corta esse zero com esse zero. Aí vai ficar 115 dividido por 10, que é 11,5. Então, você vai ter um aumento de 11,5, tá bom? 115 você vai aumentar 11, vai ser 126. E aí tem mais uma casa decimal ali, 0,5, tá? E aí você sempre vai comparar o valor inicial com o valor final, tá bom? Então, essa comparação que você vai fazer entre esses dois aqui, ó. Aumentou ou diminuiu? Bom, professor, aumentou. Eu fui de 100 para 126,50. Quanto foi que aumentou? 26,50, tá? Lembra que zero depois da casa decimal não faz diferença. 5, 50, 500, 5.000 é tudo a mesma coisa, tá? Então, aqui o nosso gabarito seria a letra 26,5, seria a letra E, tá? Então, como é uma questão muito comum, é legal você fazer dessa forma porque você nem esquece, não precisa fazer também obrigatoriamente um monte de regrinha de 3 lá e não precisa decorar as fórmulas e nem os macetes porque são para questões específicas, tá bom? E como é um modelo que aparece bastante, a gente consegue fazer tranquilamente, ok? Beleza? Então, bora lá. Então, olha lá, a nossa próxima questãozinha aqui, tente fazer agora porque é um modelo parecido com o que nós fizemos anteriormente, tá bom? Então, bora lá. Para manter as vendas durante a quarentena, o preço de certo produto cai 20% e ao terminar a quarentena, esse preço novo sofrerá um aumento de 40% e assim ele torna-se em relação ao preço inicial antes da queda. Então você vai comparar esses dois valores aí, tá? Então, aumento de desconto sucessivo, nunca faça isso de somar e subtrair. Professor, caiu 20 e aumentou depois 40. Então, compensou os 20 e depois aumentou mais 20. Então, é 20 o resultado. Não faça isso, tá, meu amigo? Então, bora lá. Então, o total é 100. Aí, bora fazer a nossa linha do tempo aqui, né? Na nossa linha do tempo, ele cai 20%. Então, menos 20%. Depois, ele tem um aumento de 40%. Ok? Então, bora lá. 20% de 100 é 20. Então, o primeiro resultado ele é sempre numericamente igual, tá? Opa, não precisa do porcento aqui, é só 20 mesmo. Então, ele vai cair 20 aqui, tá bom? Então, se era 100, caiu 20. Ele foi para 80. E aí, ele vai cair, vai aumentar 40%. Como é com zero, também tem muita técnica, né? Basta botar 4 vezes 8 aí, tá bom? E cortar o zero e acrescentar do porcento que você tem embaixo. Então, é uma conta muito fácil de você fazer.
mas vou fazer aqui também. 40% de 80, tá? Então, isso aqui que eu estava falando, ó. Corta os zeros aqui, ó. E quando tiver zero, você acrescenta lá. Então, vai ficar 4 vezes 8, vai dar 32, ok? Repara que 40, 50, 30, número redondinho assim, você consegue fazer legalzinho, tá ok? Então, você vai ter um aumento de R$32, como se fosse, tá bom? Eu tenho 80 e eu vou aumentar R$32. Eu vou para quanto? Eu vou para 112, tá? E aí eu vou comparar o inicial com o final, ok? Esse valor aqui, ó, ele aumentou ou ele diminuiu se eu fui de 100 para 112? Ele aumentou, então ele vai estar mais caro. Ele aumentou quanto? 12, né? Então ele vai estar mais caro aí, 12%. Então se eu reduzo 20 e logo em seguida eu aumento 40, o meu produto em relação ao valor inicial, ele está mais caro. E está mais caro quantos por cento? Está mais caro 12%, tá bom? Então espero que tenha ficado claro aí na sua cabeça esse modelo de questãozinha, tá bom? Porque é muito comum e às vezes o cara, quando ele nunca viu, ele se atrapalha um pouco. Poderiam ter mais 2 ou 3 aumentos? Poderiam. O padrão ali, ele cobra muito de 2 e 3, é o que mais aparece, tá? Mas já vi questões também da sua banca aí, cobrando 4 valores, tá bom? Ou 3 e 3 valores separados para você comparar. É só você fazer a mesma linha do tempo que você consegue fazer sem problema nenhum, fechou? Legal. Então, bora passar aqui para a nossa próxima questãozinha, tá? Beleza. Então, bora lá, tente fazer. Olha, essas questões aqui são relacionadas a conjuntos. Conjuntos, desde que o mundo é mundo ali, né, que a gente começa a estudar também, a gente estuda no primeiro ano do ensino médio, a gente adora resolver as questões de conjuntos, tá bom? De maneira geral, são questões que a gente não tem dificuldade e não tem tanta variação dentre as bancas que você vai fazer. Professor, tem questão de conjunto complexa? Tem questão muito complexa de conjuntos para uns determinados concursos. Mas para o seu concurso especificamente, as questões padronizadas de conjuntos são questões tranquilas. Então, caiu questão de conjunto, cara, faz de tudo para tentar acertar, tudo bem? Porque são questões batidas, tá? São questões que não são tão complexas de se fazer, tá bom? Então, bora lá. Uma casa de shows no Paraná ia apresentar em uma noite de sábado, antes da quarentena, o show de 2 bandas, né? Importante antes da quarentena, que depois da quarentena tudo ficou parado. Entrevistando o público presente sobre a preferência das bandas, chegou-se no resultado a seguir. 140 pessoas vieram pela primeira banda, 70 pessoas vieram apenas pela segunda banca. Olha essa palavrinha aqui, galera, apenas, somente, ela é muito importante, tá bom? Faz muita diferença na nossa resolução. 85 pessoas vieram pelas 2 bandas, tá ok? Sabendo que todos os presentes responderam à pesquisa, ou seja, não tem ninguém fora, tá? E que escolheram pelo menos uma das bandas. Então, qual foi o total de público nesse sábado na casa de shows, ok? Para facilitar a nossa resolução aqui, a gente vai fazer o nosso diagrama ali de Euler-Venn, que são as bolinhas que a gente tem, tá? Aquelas bolinhas padronizadas ali, tá bom? Então, bora fazer o seguinte, ó, primeira banda e segunda banda aqui, tá ok? Beleza, e você quer saber o total. Mas olha só, quando você começa a resolver essas questões, você começa a ver os padrões. Você tem a primeira banda é tudo isso aqui, ó. Ok? E olha aqui o que você tem no 70, tá? O 70, botei aqui a segunda banca, mas olha só o que você tem aqui. O 70 apenas pela segunda banca, tá bom? Banca não, banda, né? Então, o 70 é apenas na segunda banda, tá? Então, o 70 é isso aqui, ó. E como você quer saber a união desses 2 caras, já que não tem ninguém aqui fora, perceba aqui que, graficamente falando, é só você pegar esse cara mais esse cara que você vai ter todo mundo, tá bom? Então, é só pegar o 140 e somar com o 70. Quanto é 140 mais 70? 210. Pronto, morreu a questão, tá?
Porque ele não me deu o segundo conjunto, ele me deu apenas o segundo conjunto. Se você quiser fazer do jeito tradicional, você faz, tá bom? E aí é o seguinte, né? A gente sempre começa a resolver pela interseção para a gente não ter problema, né? Então ali, quando a gente está começando a ajudar, olha, começa a resolver pela interseção para você não ter problema. A interseção aqui seria 85, ok? Na primeira banda, eu tenho 140, tá? Então tudo isso daqui é 140. Mas eu já tenho 85. Para 140, falta o quê? 55, né? Tá bom? E ali, somente a segunda banda seria 70, ok? E não tem ninguém fora. Como eu quero o total, é só somar todo mundo aqui, tá bom? Então, esse total seria 55 mais 85 mais 70, né? Então, aqui dá 140 mais 70 vai dar os meus 210. Então, o gabarito aqui, de fato, seria a letra B de bola. E aí, deu para você entender isso daí? Legal? Então, cara, às vezes ele dá o seguinte, ele dá um monte de coisas, os conjuntos todos, e um deles lá ele dá esse apenas, somente, e aí o cara quer subtrair, em geral acha a resposta, tá? Mas aí ele acaba errando, tá bom? Então, tome cuidado com isso daí, ok? Beleza. Bora lá para mais uma questãozinha aqui. No concurso público feito em Curitiba, foram recomendados 2 livros para os candidatos lerem. 65 dos candidatos leram o livro A, 70% dos candidatos leram o livro B. Sabendo que nenhum dos candidatos deixou de ler, ele fala isso porque quer dizer que não tem ninguém lá fora, pelo menos um dos livros. O percentual de candidatos que leram os 2 livros é de, e aí você quer saber a interseção, tá bom? Então bora ali também fazer, utilizando o nosso diagrama, tá? Então, mesma história. Bora fazer aqui, ó. Então, aqui eu tenho o livro A e aqui eu tenho o livro B. Eu tenho o total aí? Tenho. Quanto é o total se eu estou trabalhando com porcentagem? 100%. Tá? Isso aí está subentendido em qualquer questão de porcentagem que ele der para você, o total inicial é 100%, tá bom? E aqui eu tenho os livros, né? Eu tenho o livro A e eu tenho o livro B. Primeiro, bora fazer do tradicional e depois a gente faz do jeito rapidinho ali para a gente ter, tá? Então, qual é o jeito tradicional que a gente faz as questões a priori? Como eu não tenho interseção se chama de X, tá bom? Livro A, quantos por cento são? 65. Então, aqui você pega 65, só que já tem X e aí você retira o X. Livro B, 70. Então, aqui você já tem 70 menos X, tá bom? E lá fora não tem ninguém, né? Então, aqui fora é como se fosse 0%, ok? Se eu somar todo mundo, tem que dar os 100, tá? E aí, tanto faz o lado que você coloca o 100, né? Então, aqui, ó, 100% é igual à soma de todos os valores. 65% menos X, mais X, mais 70% menos X, tá ok? O que a gente pode fazer aqui? Quando a gente faz dessa forma, você sempre vai ter aqui um valor simétrico que você pode cancelar, né? Então, você pode cortar esse cara com esse carinha bem aqui, tá ok? Então, aqui vai dar o seguinte, olha, 100% é igual 65 mais 70, vai dar quanto? 135 menos X, ok? Esse cara, ó, que está negativo, vem para cá positivo. O 100 que está positivo, vem para cá negativo. Então, aqui vai dar 135 menos 100, tá? 135 menos 100 vai dar 35%, ok? E aí, isso aqui você encontra na letra E, tá? Então, esse é o jeito tradicional e eu sempre aconselho que as pessoas aprendam a fazer, até por questões mais complexas, quando ele te dá uns intervalos ali. Então, isso daqui é de fundamental importância que você saiba fazer. Mas, quando ele te dá as questões tradicionais, e por nossa sorte é a maioria delas, a gente pode fazer utilizando o macetinho lá, né? Então, olha só, o que a gente faz? Eu pego o total. Quanto é o total?
100, e aí você soma todos os valores, o primeiro mais o segundo mais o cara que está fora, tá? Então vou até botar aqui, ó, 0. 0% seria nenhum, tá bom? Então você soma todos os valores aqui, ó. O primeiro mais o segundo e some o cara que está fora, tá bom? Porque se for diferente de 0, vai alterar o resultado, por isso que eu estou somando com 0 aqui. Então, ó, 70 mais 65, 135, mais 0, 135. Tá bom? Beleza. Cabe 135% aqui? Não. Cabe quanto? 100%. Tá? Olha, eu somei, deu 135, mas cabe 100. Qual é a diferença? Quanto foi que passou? 35, que é a resposta. Então, sempre que você somar os valores, o que passar do total vai ser a sua interseção. Tá ok? É dessa forma aí que você vai fazer. Legal? Pegou aí o macetinho? Tranquilo? Então, bora passar para a nossa próxima questão. Tente fazer você agora aí, tá? Então, tente fazer, veja se você consegue fazer olhando a questão, professor, olhando, tá? Então, bate o olho aqui, marque a resposta e depois faça pelo diagramazinho lá, tá bom? Então, bora lá. Em um bairro da cidade de Curitiba, foi feita uma entrevista para saber qual animal de estimação as famílias tinham em suas casas. Dos entrevistados, 80% falaram cachorros, 40% gatos e 10% não possuíam animais de estimação. Nesse grupo de entrevistados, qual a porcentagem de familiares que possuem ambos os animais, gatos e cachorros, tá bom? Então, uma questãozinha aí clássica. Você também tem dois conjuntos comparando ali, o conjunto de gato e o conjunto de cachorros, não é isso? Então, bora lá fazer o nosso diagrama aqui. Então, aqui eu tenho gato e cachorro, vou botar cão aqui, tá bom? Como é porcentagem, o total aqui é 100%, tá? Professor, vale só para quando for 100% aqui? Não, questões normais. Eu tenho 250 pessoas, aí o total seria 250, continua valendo o mesmo esquema, tá bom? Beleza, show de bola. Então, vou fazer a armação tradicional aqui, que sempre tem aluno que pede, tá? Então, aqui, ó, X, ok? Aqui o primeiro é gato, então aqui 40 menos X, 40%. O segundo aqui é cachorro, 80, então aqui vai ser 80% menos X, tá? 80% aqui, menos X, tá bom? E lá fora nenhum, seria 10%. Ok? Então, bora lá. Como eu quero saber a interseção, você soma todo mundo aqui. 80 mais 40 vai dar 120, mais 10 aqui vai dar 130. Então, aqui é 130%. Tá bom? Cabe 130 aqui? Não. Cabe quanto? 100. De 100 para 130 passou 30%. Pronto, morreu a questão. É a interseção que você quer. E aí, lógico, se você quiser saber só gato ou só cachorro, você coloca no lugar do X o valor de 30 aqui que você tem, tá bom? E aí a outra armação é só colocar aqui, 100% é igual a, o primeiro, 40% menos X, mais o segundo, mais o terceiro aqui, ó, 80 menos X, mais o terceiro, tá? Seria 10%. Bem aqui, tudo bem? E repara que você tem que somar o cara que está fora, tá bom? Beleza. E aí, o que você tem que fazer aqui? Você corta, né, esses dois carinhas aqui. Ok? Então, corta esse com esse. Então, aqui vai dar 100%, que é igual... Aí, você soma aqui, né? 40, 120, 130. Menos X, tá bom? Tá negativo, vem para cá positivo, tá positivo, vem para cá negativo. Então, aqui X vai ser 130 menos 100. 130 menos 100. Vou botar aqui, né? X é igual a 30%. Legal? Opa, quase não deu aqui, né? Então, o gabarito, de fato, aqui seria a letra D de dado. Mas repara que são questões que, olhando, a gente consegue fazer. Caso ele dê mais letras, seja algo mais complexo, você faz o diagrama que você consegue resolver sem problema nenhum, tá? Então, esse diagrama aí é extremamente útil para a gente fazer esse tipo de questão, tá ok?
Beleza? Então, bora lá para a nossa próxima questãozinha, tá ok? Então, questão aí envolvendo a parte de relações métricas, né? Ali no triângulo. Beleza, então bora lá. Uma lâmpada da casa de Carlos queimou e para trocá-la, Carlos pretende alcançar essa lâmpada fixada no alto de um muro por meio de uma escada de 2,9 metros de comprimento. O pé da escada está a 2 metros de distância do muro. Então, a altura H do ponto onde a escada tocará o muro em relação ao chão será D. Tá? Então, aqui a gente tem, essa é uma questão clássica também, né? Quando você tem sombra, você tem alguém olhando um determinado prédio, você tem alguém apoiando uma escada, alguma coisa, empinando uma pipa. Tá? Então, são questões clássicas. Às vezes a gente tem dificuldade porque a gente não desenha. E geometria é necessário você saber fazer os desenhos, tudo bem? Nem que seja mentalmente, tá? Então, repara o seguinte, você tem um muro. O que o cara vai fazer com esse muro? O cara vem e vai colocar uma escada. Então, aqui você vai ter a escada. Você tem o pé da escada e aí você tem a distância do pé da escada no muro. Você tem a altura dele também e aqui você tem a escada que você vai ter, tá ok? Professor, quando alguém desenha parece tão simples e de fato é quando você começa a fazer as questões, né? Então, coloquei o desenho aqui, ó. Então você tem aqui, ó, 2 metros, tá bom? Que seria do pé da escada a parede aqui. Você tem o tamanho da escada, que seria 2,9. Você tem a altura bem aqui. E esse triângulo, obviamente, é retângulo, porque a parede, né, é perpendicular ao chão, tudo bem? Sempre que você tem um triângulo retângulo, onde você tem 2 lados e quer um terceiro, o que você usa? O Teorema de Pitágoras, é o que você mais usa ali dentro da parte de geometria, nessa parte de triângulos retângulos ali, né? Então, bora lá. Teorema de Pitágoras, você sabe o seguinte. A quadrado, B quadrado, C quadrado, né? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Hipotenusa é o maior lado do triângulo, é sempre oposto ao ângulo de 90 graus. É um erro muito comum que eu vejo nos alunos, o cara ele quer começar a resolver pelo x, pela letra, tá bom? Ah, eu quero começar por h ao quadrado. Não, você vai começar pela hipotenusa, tá bom? Pelo lado que está na frente do ângulo de 90 graus. Não importa como você desenhou esse negócio, tá bom? Você sempre vai desenhar e começar pelo lado oposto. Esse cara é a hipotenusa, que é o maior lado do triângulo, tá bom? Então, esse carinha bem aqui vai ser 2,9 ao quadrado. E aí, os outros dois, tanto faz o que você quer desenhar, tá bom? Então, esse cara, ele tem que ser o meu A. Ele tem que ser hipotenusa obrigatoriamente. Os outros dois, tanto faz, tá? Então, aqui eu vou botar B e aqui eu vou botar como sendo C, por exemplo, tá bom? Então, aqui vai ficar 2 ao quadrado mais... Aí ali, chamei de H, que é o que eu quero saber, que seria a altura ao quadrado, tá bom? 2,9 ao quadrado. Se você lembrar de 29 ao quadrado, quadrado perfeito, legal. Se não lembrar, professor, não lembro, não tem problema. A gente faz aqui, ó. 2,9, 2,9. Professor, tem dificuldade de multiplicar aí com casa decimal. Cara, esquece a casa decimal. Faz 29 vezes 29, que todo mundo consegue fazer. Ok? Então, faz a multiplicação normal aqui, tá? Então, bora lá. 9 vezes 9 dá 81, vem 8 para cá, tá bom? 9 vezes 2 dá 18, 18 mais 8 vai dar 26, ok? Agora, você multiplica todo mundo com 2. 2 vezes 9 vai dar 18, vem 1 para cá. 2 vezes 2, 4, com o que foi? 5. Pronto. Aí, agora você soma essa galera todinha aqui. Então, aqui vai dar 1, tá? 6 mais 8 vai dar 14, vem 1 para cá, tá? Aí aqui vai dar 3 mais 5, vai dar 8, ok? Só que repara que tinha vírgula aqui, né? Tinha uma vírgula bem aqui e tinha uma vírgula bem aqui. E aí você conta os números que tem depois da vírgula, tá? Então repara que aqui, ó, eu tenho um número e aqui eu tenho um número. Então eu tenho 2 números depois da vírgula, então aqui eu tenho que ter 2 números depois da vírgula, no caso o 4 e 1, tá bom?
Beleza? Então, multiplicação é só você multiplicar, depois você conta os numerozinhos e vê quanto é que dá aqui. Então, 2,9 ao quadrado vai dar 8,41, tá? 2 ao quadrado, aí é 4, tranquilo de fazer. H ao quadrado, ok? Então, vou apagar aqui para a gente ter mais espaço. Legal? Então aqui eu tenho o seguinte, ó. O 4 que está positivo vem para cá, negativo está somando, subtraindo. Bastava tirar 4 de 8, mas eu vou montar aqui, ó. Então aqui vai ficar 8,41 menos 4 é igual a h ao quadrado, tá? Essa conta aqui, faz só conta com o número inteiro. 8 menos 4 vai dar 4. Então 8,41 menos 4 vai dar quanto? 4,41. Então h ao quadrado é igual a 4,41. Tá bom? Tá, o quadrado vai para o outro lado como? Raiz quadrada. Vai como mais ou menos? Não, porque repara que eu estou calculando distância aqui, não tem como ser negativo. Então vai só como raiz quadrada normal, não precisa do negativo. Então aqui 4,41, ok? Aí aqui é a mesma coisa, né? Imagina que você está tirando raiz quadrada de número inteiro. 441, que é um número também tranquilo de fazer. 441... a raiz quadrada ele é 21. Quantas casas decimais eu tenho aqui? 2. Raiz quadrada é o contrário, tá? Então você reduz para uma só, tá bom? Então se eu estivesse multiplicando lá, elevando ao quadrado, eu dobraria. Como eu estou tirando raiz quadrada, eu reduzo pela metade. A mesma coisa funciona com o número de zeros, tá bom? Então essa altura aí seria 2,1 metros, tá? Então aqui você tem isso na letra E, tá bom? Uma questãozinha que ele só usou Pitágoras. Então, a dificuldade maior da questão, acredito que seja fazer o desenho. Tá ok? Fazendo o desenho você consegue fazer. E aí ele tentou dificultar um pouco, colocando aqui uma casa decimal para fazer conta. Então, só demora um pouquinho mais a nível de trabalho braçal, mas acredito que você entendeu como é que se faz. Tá ok? Por isso que é importante, a sua matemática básica tá bem sólida. Tá ok? Se tiver com dúvida, é só assistir mais aulinhas lá de... conta com fração, casa decimal, multiplicação e divisão. Beleza, então bora aqui mais uma questãozinha, tá? Tente fazer você aí. Então bora lá. Em uma determinada cidade do Paraná, foi feito um mapeamento entre as distâncias de uma prefeitura P até uma escola E e até um museu M, tá bom? Teríamos um triângulo em que os vértices seriam as posições da prefeitura, do museu e da cidade. Vértices são as pontinhas que você vai ter, tá bom? Também que o ângulo formado entre os lados PM, prefeitura, museu, e PE, prefeitura, escola do triângulo, é igual a 90 graus. Às vezes ele fala que é perpendicular, tá bom? Perpendicular é formando um ângulo de 90 graus, então anote aí. Se a escola E está localizado a 300 metros de distância da prefeitura P e a prefeitura P está localizado a 400 metros de distância do museu M, então a distância entre escola E e o museu M será igual, mesma coisa. Cara, é só você desenhar 3 pontos aí, retângulos, tá? Faz um triângulo retângulo e desenha os 3 pontos, tá bom? E aí, tente bater com o que ele está falando, onde é retângulo, tá? E coloque as distâncias, tudo bem? Então, fiz um desenhinho aqui pra gente. Ó, então, coloquei aqui a escola, prefeitura e museu, tá? Não precisava fazer do jeito que eu fiz. Poderia ser o contrário, poderia ser o museu em cima, poderia ser a escola aqui embaixo, sem problema nenhum, tá bom? Importante é você ter acertado o desenho aqui. Então, ele falou aqui, ó, que forma um ângulo de 90 graus, né, bem aqui, tá? Então você tem um triângulo retângulo, então você pode usar o teorema de Pitágoras aí sem problema nenhum. Ele quer saber a distância entre a escola e o museu. Olha, entre a prefeitura e a escola é 300, entre a prefeitura e o museu 400. E aí ele quer saber entre a escola e o museu, então ele quer achar x. Então nesse caso ele quer a minha hipotenusa, não é isso? Então você vai começar a sua continha aqui pela hipotenusa. Mas aqui a gente tem um triângulo extremamente famoso, né? Um dos triângulos pitagóricos mais famosos e um dos que mais aparecem aí. Então, olha só, aqui é o triângulo 3, 4 e 5.
Então eu aconselho fortemente que você decore esse triângulo porque é um dos que mais aparece. Lógico, tem outros triângulos pitagóricos também, mas esse daqui é o mais comum e é muito comum aparecer múltiplos dele. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui é 300 e aqui eu vou compará-lo com o lado 3. Qual é o valor que você multiplica o 3 que vai dar 300? É 100. Tá? Então, se eu multipliquei 1 por 100, eu tenho que multiplicar todos por 100, tá bom? E aí veja se os dois lados estão batendo. Ó. 3 vezes 100, 300. 4 vezes 100, 400. 5 vezes 100, 500. É muito, muito comum aparecer esse triângulo aqui, tá? É muito comum aparecer múltiplos dele. Às vezes o cara te dá números altos, aí tu tem que fazer um Pitágoras ali. Só que olhando e percebendo isso, você consegue desenvolver a questão, tá bom? Mas aqui, se você não conseguir, não tem problema. A gente faz pelo teorema de Pitágoras. Mas como eu falei, se você for utilizando as dicas que eu estou te dando, cara, todas essas questões aí você faria rapidamente, se você for perceber, tá ok? Então, bora lá na nossa próxima questãozinha aqui. Então, aqui, hipotenusa ao quadrado. Você sabe que hipotenusa é oposto ao ângulo de 90 graus. Então, x ao quadrado, 300 ao quadrado, mais 400 ao quadrado. A ordem dos outros dois não importa, tá bom? Então, aqui, ó, x quadrado, 3 ao quadrado, 9. Como é o quadrado, você dobra, lembra lá? Então, tem 2 zeros, você coloca 4. 4 ao quadrado, 16. Tem 2 zeros, você coloca 4. Ok? E agora você soma aqui, né? Como tem a mesma quantidade de zeros, bora somar só a parte inteira bem aqui. Então tem o seguinte, x ao quadrado é igual a 9 mais 16 vai dar 25 e 4 zeros. Tá, o quadrado passa para o outro lado como raiz quadrada. Então aqui da raiz quadrada de 25, 1, 2, 3, 4 zeros, tá bom? Raiz quadrada de 25 é 5, tá bom? E aqui, ó, como o número é par, tá? Então tem 4 zeros, você reduz pela metade, já que você está tirando a raiz quadrada. Ó, ao quadrado, que eu estava falando na outra questão, né? Você dobra, tirando a raiz quadrada, você reduz pela metade aqui, tá bom? Então, seria 500. Então, mesma história, acho que a parte mais difícil dessa questão seria você desenhá-la, tá? Repara que ele dá um texto para você aí e você tem que interpretar e poder desenhar, tá bom? Mas o teorema de Pitágoras, acho que ficou claro na sua cabeça, você nem sempre vai começar pelo x, você vai começar sempre pela hipotenusa. Lembra lá que na outra questão a hipotenusa não era o x, já nessa daqui, sim. Tudo bem? Ok? E aqui, galera, olha, nossas promoções, tá? A gente tem aqui na loja do Concurseiro um pacote completo de um curso online para você estudar aí na sua casa, a hora que você quiser, assistir quantas vezes que você quiser. E esse pacote, olha só, ele está com 50% de desconto. Então ele está de 250 por 125, ainda você ainda pode parcelar esse valor, tá? Então o curso completo, e aqui ó, ainda você vai ter mais 3 simulados, você tem aqui ó, revisão final, ainda você vai ter apostila em PDF. Então, um curso muito bacana aqui da loja do Concurseiro, tá? E para você treinar mais ainda, a gente tem o nosso curso aqui, ó, com 3 simulados inéditos, tá? Então, só questões inéditas ali para você treinar e ficar bem afiado aí para você fazer sua prova. Isso daqui tá por apenas R$ 49,00, tá bom? Então, aqui você tem, ó, curso completo com 50% de desconto, tá? R$ 125,00. E aqui um pacote com 3 simulados inéditos para você, tá bom? Por R$ 49,00, tá, galera? Então, meu muito obrigado aqui à loja do Concurseiro, tá? Então, se inscreva aí no nosso canal, ó, Loja do Concurseiro, siga nossas páginas, lá sempre tem dica de estudo para você, tá bom? Então, fique com Deus, até a próxima, tchau, tchau, aguardo você nas próximas aulas.